Bora falar do Santos. O Santos está próximo de anunciar a contratação do técnico Thiago Carpini para a temporada 2024. Na noite desta terça-feira, a diretoria eleita do Santos, a nova gestão que está chegando no Peixe, se reuniu em videoconferência com o técnico e chegou a um acordo pelas bases salariais. Depois de quase 3 horas de reunião entre o presidente eleito, Marcelo Teixeira, o coordenador de futebol, Alexandre Galo, Thiago Carpini e seu empresário, as partes definiram o acerto. E o que emperra aí o anúncio de Thiago Carpini no Santos, dessa contratação, é o pagamento da multa rescisória do Carpini com o Juventude, de aproximadamente R$1 milhão. O Clube Gaúcho tem contrato com o técnico até o fim de 2024 e não vai abrir mão de receber o valor previsto no acordo. O Peixe está tentando resolver essa situação aí da multa rescisória do Thiago Carpini. Acho que no final das contas vai acabar pagando essa multa rescisória de R$1 milhão. Mas está aí, Thiago Carpini, técnico finalista do Paulistão 2023 com o Água Santa. Excelente trabalho e também excelente trabalho no Juventude, subindo o Juventude para a Série A, Flávio. É uma boa para o Santos? Muito, para o Santos muito. Agora, curioso, porque o Carpini ele vai disputar a Série B com o Santos, né? E o Juventude subiu. É realmente uma questão de opção profissional de cada um. A camisa do Santos, obviamente, é muito mais imponente do que a do Juventude, com todo respeito ao time do Juventude. O Santos é outra coisa, mas ele opta por jogar a Série B. E também uma outra coisa curiosa, eu lembro que quando ele fez aquele sucesso com o Água Santa, o Água Santa teria feito um acerto, ele sairia por um tempo, depois ele voltaria. O acerto foi a confirmação a garantia do emprego na próxima temporada, quando o Água Santa retomasse a atividade, porque o objetivo era parar para reformar o estádio, lembra? Isso com a premiação que recebeu, ia reformar o estádio da Água Santa. E não tinha calendário, né? Não tinha calendário. Então, mas como ele foi excelente, a diretoria do Água Santa disse, olha, vai estudar. E ele queria fazer isso, aproveitar aquele momento de parada para estudar, fazer cursos e tal. E esse era o cenário. Mas logo depois ele voltou atrás. Aqui mesmo no programa, muitos mostraram, digamos assim, um toque de decepção pelo fato dele não ter cumprido aquilo que disse naquela oportunidade, se preparar para voltar para o Água Santa. Mas não importa, você não precisa morrer abraçado com aquilo que você quer, você fala naquele momento. Ele decidiu voltar, cada um sabe onde aperta o calo, fez um novo contrato e arranjou um novo emprego e tocou a vida. Pronto, esse é o cenário. Agora ele tem a oportunidade de receber o convite de um clube histórico, que é o Santos. Talvez ele tenha entendido que é o momento de voltar. E essa multa, esse valor de multa não vai impedir que o negócio seja fechado, né? Sem dúvida. O Santos não tem dinheiro. Teria que ser um aporte financeiro do presidente, pessoalmente, que ele sim, né? Ou alguma, porque o Santos, que a gente sabe, até o valor do Campeonato Paulista, já o Santos não tem mais dinheiro, porque se retirou. Mas se ele for o escolhido, vai aparecer R$1 milhão para pagar a multa lá, em suaves prestações, carnezinho, qualquer coisa. Eu acho assim, o Carpini, eu já falei algumas vezes que antes de trazer técnico meia boca do exterior, tem que dar chance para esse tipo de pessoa. E o primeiro que eu esteve foi o Carpini. Eu acho que ele já mostrou capacidade para isso. Agora, eu só estou na dúvida porque ele vai disputar a Série B. É uma opção, claro, né? E o Juventude vai disputar a Série A. Estaria mais perto dos holofotes. Se bem que o Santos todo mundo vai acompanhar na Série B. De qualquer forma, é a opção profissional de cada um e tomara que ele seja feliz e continue mostrando esse nível que ele está mostrando. Ele pegou esse valor, pegou o Juventude, está na zona de rebaixamento para a Série C, quando ele pegou e levou o time para a Série A. O Santos acerta ao contratar o Thiago Carpini, Bruno Prado? Sim, é um bom treinador, jovem, um cara que pode ajudar o Santos. O problema de todos os treinadores aqui é o tempo que ele vai ter quando o time perder jogos, porque o time vai perder. É uma carreira de treinador de futebol no Brasil que você tem que correr riscos. Você faz algumas opções arriscadas. Ok, o Santos mudou de presidente, agora é o Marcelo Teixeira. No último ano o Santos trocou de treinador o tempo inteiro, mas ok, é outro, não é? Foi o Andrés Rueda, agora é o Marcelo Teixeira. Então dá para dar vamos dizer assim, esse voto de confiança. Então você tem que correr algum risco, não tem jeito, né? O Carpini, se ele ficar no Juventude também, ele vai jogar a Série A e o Juventude provavelmente vai brigar para não cair. Numa sequência de 3 derrotas, o Juventude também manda ele embora. Então ele arrisca indo para o Santos, que é um time que
vai para a Série B, acho que aos poucos vai começar a cair a ficha. Eu falei ontem, né, que eu tenho visto algumas declarações meio de negação, assim. O Santos vai jogar a Série B e vai ter problema ali também. Uma hora vai cair a ficha que não vai ser um passeio a Série B, né? Então, se o Santos tiver a consciência de que ele vai jogar uma competição, claro, com o objetivo de conseguir o acesso, mas que ele não é muito melhor que os outros, que ele vai sofrer, vai ter momento que vai tropeçar, vai ter jogo duro, vai ter momento que ele não vai estar ali na liderança, o Santos não vai passear na Série B. Se tiver essa consciência, o Carpini pode sim fazer um bom trabalho lá no Santos. Sabe o que eu acho que o presidente do Santos deveria fazer? Um grande reforço para a Série B, para dar um toque, digamos assim, diferente para o time na Série B, o grande reforço é continuar com o Soteldo. Ele já está lá. Eu sei que é complicado, mas eu acho que ele tem que fazer um grande esforço. O cara já está lá. Surgiram alguns interessados, parece que quando chega no quesito avaliação sobre comportamento ou indisciplinas, as pessoas ficam um pouco reticentes, ou quem pretende contratá-lo. Mas isso é uma outra conversa, não é nenhuma tragédia. Eu acho que isso pode ser consertado pelo novo gestor, pelo novo presidente, tentando fazer com que ele vire a página desse tipo de imagem de jogador problema, que sempre cria uma confusãozinha. Mas se continuar com o Soteldo já é um grande reforço. E agora, nas últimas horas, talvez o melhor jogador do Santos na temporada, o goleiro João Paulo, disse que quer continuar. Quer jogar a segunda divisão no Santos. Então você já tem... Se o goleiro disse isso... Quem é que fez isso? O Praz, não foi? Foi o Fernando Praz? Ele veio para o Palmeiras com o Palmeiras rebaixado. Então... Ele veio do Vasco para o Palmeiras com o dinheiro para jogar a Série B. Eu lembro da declaração que ele deu para alguns jogadores que se negaram a ir para o Palmeiras quando o Palmeiras estava na segunda divisão. Ele tem um vídeo aí, ele dizendo o seguinte: olha, vocês ainda vão se arrepender de não ter aceitado jogar no Palmeiras. E o tempo passou e está aí o Palmeiras que está com problema muscular de tanto erguer troféus. Então, é isso. Então, se o goleiro disse que vai ficar e se o presidente conseguir convencer o Soteldo a cumprir o contrato que ele tem, já começa com um time razoavelmente ajeitado para a segunda divisão. Então, esse é o grande reforço, viu, presidente? Tente segurar o Soteldo. Lembrando que nessa negociação da multa rescisória do Thiago Carpini, de R$1 milhão, o Santos ofereceu jogadores para colocar nesse negócio, para poder abater o valor dessa multa do Thiago Carpini. E a informação até aqui do Sport TV é que o Juventude avisou que não tem interesse em nenhum jogador do Santos e quer a multa. A informação agora que acaba de chegar. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. O Santos é tema aqui no programa. Estamos falando do Thiago Carpini. Para mim é uma baita escolha aí do Santos, é um acerto da diretoria do Santos, já avisando a temporada 2024. Lembrando que o Peixe, como disse o Vanderlei, está trabalhando aí para segurar alguns jogadores, alguns atletas, né? Acho que o Soteldo é um desses jogadores. E está montando também o seu time para a próxima temporada. Está planejando aí o que vai ser do Santos, o elenco base do Santos para 2024. Sobre o Carpini, no primeiro semestre, levou o Água Santa à final do Campeonato Paulista, derrubou o São Paulo nas semifinais e parou no favorito Palmeiras no Allianz Parque. O Carpini assumiu o Juventude na Série B. O time estava na zona de rebaixamento e terminou a temporada com o acesso para a Série A. O Carpini, em 2023, soma 46 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 53 gols marcados, 39 gols sofridos, 56,5% de aproveitamento. Pelo Água Santa no Paulistão, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 50% de aproveitamento. E pelo Juventude na Série B, 32 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 64,5%. Bom aproveitamento, hein? Com 56% ou com 64%, o Santos sobe. Sim. Muito provável. Não, muito provável. Com 64%, óbvio que sobe. E acho que até com 56% é capaz de subir. Se obtiver isso aí, se conseguir manter essa média, claro que sobe. Claro que sobe. Ainda falando do Santos, em relação ao Soteldo, que mencionou o Vanderlei Nogueira.
O Santos tem recebido contatos de clubes interessados no atacante Soteldo, que tem um dos maiores salários do elenco santista, porém o comportamento do jogador no passado tem afastado algumas equipes. E o Soteldo foi alvo de elogios nos últimos meses, mas também já deu as suas dores de cabeça ao Santos, principalmente na primeira passagem pela Vila Belmiro. E neste ano, o maior problema do Soteldo fora do campo foi com o Paulo Turra. O Paulo Turra chegou a afastar o Soteldo e tudo mais, porque o Soteldo chegou atrasado em alguns treinos, não aceitou treinar depois de um jogo na Vila Belmiro com os reservas, e o Soteldo foi afastado pelo Paulo Turra. Teve aquela, não sei se confusão, mas teve aquele problema, né, entre as partes. O comportamento de Soteldo tem sido questionado por outros clubes que procuram o Santos, e como ele tem um salário alto, pode ser negociado com a queda da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com fontes internas no Peixe, o comportamento de Soteldo melhorou muito nos últimos meses com a briga para não ser rebaixado. Mesmo assim, no histórico geral, não é dos mais elogiados. Foi comprado nesta temporada por 19 milhões de reais do Tigres do México e tem contrato até o dia 30 de junho de 2027. De volta à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Está aí, falando do baixinho Soteldo, do futuro do Santos Futebol Clube. É um jogador que o Santos precisa brigar. O Wanderlei acha que sim. Tem que brigar pela permanência, Soteldo. Você vai para a segunda divisão. Você precisa ter um time... Você não pode ser um time fraco. Você corre o risco de não voltar. O Santos precisa voltar. Ele tem que lutar muito para voltar. Se vai conseguir, a gente não sabe. Tá certo? O Soteldo é um jogador que tem futebol para a Série A. Ele é meio maluquinho, né? Mas ele sabe jogar bola. Ele não é um goleador. Ele jogou quase 40 jogos pela seleção venezuelana, fez 4 gols. Esse ano, pelo Santos, nessa temporada, se eu não estiver errado, ele fez 1 gol. Só que ele cria uma fumaça para cima do time adversário que todo mundo reconhece isso, né? Até quando fez aquele circo lá de ficar sobre a bola, aquela coisa toda. Enfim, ele é um jogador que é uma atração. Eu acho que o Santos tinha que dar uma forçadinha de barra aí para ele continuar. Talvez com a mesma... contrato também, né? Hã? Tem contrato. Sim, mas se aparecer um clube e ele falar que está com dor na virilha e começar a falar que quer ir embora, fazer igual o Léo Ortiz, presidente, eu não quero ficar, me vende lá para o Flaviópolis. Tá certo? Então, eu estou dizendo numa boa. Se eles conseguirem fazer com que o Soteldo vire a página de jogador problema, digamos assim, e continue no Santos, vai ser ídolo do Santos, né? E se tudo correr bem, é um sonho da torcida, o time pode voltar entre os 4 da próxima classificação da Série B. E esse João Paulo, eu não sei essa informação oficial, mas alguém me mandou uma mensagem que disse que quer continuar. Pô, você tem um goleiraço, hein, Bruno? Não é verdade? Não é um goleiraço? Nossa senhora. João Paulo? Muito bom. Pô, ele segurou a barra do Santos em vários jogos, né? Digamos que se ele não tivesse no Santos, o Santos talvez já tivesse caído antes. Então, né? Então não só esse ano, como em outros anos. O caso do Cássio. Né? O caso do Cássio. Então, acho que se o Santos conseguir, já aí o restante lá, não sei como é que ele vai fazer. O Carpini sabe o que vai fazer, né? É isso que eu acho. Por isso que eu fiz questão de falar do Soteldo, porque se você está com o cara lá, tenta dar uma seguradinha. Pode ser que toquem no coração do venezuelano aí e ele fique. Vale esse esforço aí para manter o Soteldo no time, Bruno e Flávio? Ele tem contrato, né? Longo ainda. Né? Aí depende do que o Santos quer pagar de salário pro atleta, né? Aí acho que se ele sair é uma questão salarial. Mercado que ele terá não vai ser fora do continente, só se for alguma coisa da Ásia ali. Então, o que especularam, nessa época especulam um monte de coisa, né? Não sei o que é verdade e o que não é, mas o que eu li até faz sentido, assim, eu acho que esse é o mercado que ele tem. Falaram de um interesse do Bahia, talvez, e quando estava no São Paulo, o Rogério Ceni falou sobre o Soteldo, falou até em entrevista coletiva que foi um jogador que ele tentou e não conseguiu na época do São Paulo, então possivelmente ele pode querer no Bahia, e falaram do Boca Juniors agora, né? E o presidente do Corinthians esse dizendo mercado. que ele tem a cara do Corinthians. Também, o Corinthians é um clube. O Corinthians falou? Então, falou Gabigol, falou Soteldo
e falou Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, a chance é 0, né, para o Corinthians, né? Eu acho que os outros também. Talvez o Soteldo tenha alguma chance. O Marcos Leonardo 0 e o Gabigol não tem porque o Flamengo liberar o cara com 1 ano de contrato. Depois, se ele tiver um ano ruim no Flamengo e não renovar, aí sim, ficando livre no mercado, aí sim. Mas 1 ano de contrato, eu nem pensaria, se eu fosse no Flamengo, em liberá-lo para outro time brasileiro. Mas Soteldo, o mercado dele é aqui na América do Sul. Ele já esteve na Major League Soccer, no Toronto do Canadá, já esteve no Tigres do México, né? O Toronto é do Canadá, mas joga Major League Soccer, no Tigres do México, e não jogou bem, nem no Canadá, nem no México. Então, acho que ali o mercado dele está mais fechado. Apesar de estar fazendo uma boa eliminatória pela seleção da Venezuela, que tem boa chance de ir para a Copa do Mundo. Mas aqui, um Bahia, um Boca, né, um time brasileiro, argentino, eu acho que esse é o mercado do Soteldo. Aí depende do que o Santos quer pagar de salário. Não sei quanto o Soteldo ganha, não sei se o Santos vai reduzir muito a sua folha. O Soteldo provavelmente é um dos maiores salários. Aí é essa análise que eles devem fazer. A questão do Marcos Leonardo, assim, a gente viu o Santos liberou o Ângelo, liberou também o David Washington. O Marcos Leonardo, o Santos segurou, mas tinha proposta. Parece que a Roma chegou muito forte para contratar o jogador, tudo mais. O Santos segurou o Marcos Leonardo. A gente tem que ver nessa janela agora. Acho que o jogador vai voltar a ser assediado pelo futebol europeu. E acho que o caminho dele é a Europa mesmo, né? Acho que dificilmente algum clube brasileiro pode até fazer proposta. Mas entrar na parada, né, com a concorrência europeia, com a concorrência de fora, acho mais difícil. E o Santos está aí. Vale esse esforço para manter o Soteldo, Flávio, na Série B, um dos maiores salários desse elenco do Santos? Você acha que vale o esforço para manter o Soteldo no elenco? Ou o Santos pode, talvez numa dessas, né, ganhar o dinheiro com o Soteldo e contratar outros jogadores? Não sei. Vale o esforço para manter o Soteldo? O Santos precisa tomar cuidado com a ideia que ele tem de Série B, né? Aquilo que o Vanderlei citou é verdade. Não vai achar que chega com qualquer time lá e vai subir, que não vai subir. O Cruzeiro ficou 3 anos lá embaixo. Teve time que bateu e voltou. Até o Palmeiras bateu e voltou, né? Botafogo, Vasco. Não é fácil, não. Não é tão simples assim subir. Tem que manter um nível razoável de jogadores, um nível bom. E acho que o Soteldo, até por ter contrato, é um jogador que, se puder segurar, é legal, é interessante. Marcos Leonardo já acha sacanagem. Ele já... deixa o cara, pô. Não dá. O Marcos Leonardo, já estou falando faz tempo. Pô, liberou todo mundo, por que não vai liberar o Marcos Leonardo? Só centroavante teve aquele menino Caio, teve o Yuri Alberto, o David Washington. Pô, e o Marcos Leonardo vai ficar lá por quê? Então acho que o Marcos Leonardo não tem nenhuma razão para ficar. Mas no caso do Soteldo, é um jogador de mais idade, contrato longo e tal, é importante sim, você ter alguns jogadores de esporte para você poder brigar direitinho na Série B. É o Santos, temporada 24, e você vem com a gente aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.